No ar, mais um programa Sala de Opinião, aqui na TV Porto Velho, canal 12, o canal universitário. E hoje vamos fazer uma entrevista bastante interessante com o secretário adjunto da SEDAM, Francisco de Sales. O Francisco de Sales, o Sales como é propriamente dito, assim, porque eu chamo o Sales há muito tempo dessa forma, é uma pessoa bastante atuante no Estado, foi prefeito e hoje ele exerce a função de secretário adjunto da SEDAM. Como está, Sales? Tudo bem? Tudo bem, doutor Aparício, né? Estamos aqui nessa caminhada na defesa ambiental das ações no estado de Rondônia. Né? A SEDAM, você está na SEDAM, secretário adjunto da SEDAM. SEDAM, sim. A SEDAM, o que compreende a SEDAM? Quais são a abrangência da SEDAM? Olha, hoje a SEDAM, nós temos as atividades afins, que são os licenciamentos, né? É o licenciamento do plano de manejo vegetal, né, que é para o processo de exploração das espécies vegetal, e temos também os licenciamentos de empreendimento, que é o licenciamento dos empreendimentos, eles são voltados desde o lava-jato ao grande frigorífico, né? Estamos trabalhando dentro desse processo de licenciamento, fazendo um trabalho compartilhado com algumas prefeituras, né, porque estamos descentralizando as ações de licenciamento para que, como a demanda hoje no Estado ela é crescente, é necessário, e a própria legislação exige que o licenciamento também ele possa ser feito pelos municípios, porque lá nos municípios onde estão os problemas, lá no município onde está as degradações ambientais, e os municípios hoje são os grandes parceiros da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Né? Ainda são em torno de 16 municípios, né, que está habilitado, né, com técnicos habilitados dentro da sua Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente, em conjunto, processamos o licenciamento dos empreendimentos, principalmente, eu digo assim, dos pequenos impactos ambientais, nós deixamos hoje com os municípios. Todos os municípios, todas as prefeituras do estado de Rondônia, elas implantaram, criaram a Secretaria de Meio Ambiente ou ainda não existe em todos os municípios? Sabe? Hoje nos municípios, são poucos municípios que não têm a Secretaria de Meio Ambiente. Agora, o problema é que hoje muitas vezes, elas não têm técnicos habilitados, né, para processar o licenciamento ambiental no estado, principalmente, mesmo assim, aqueles de baixo impacto. Né? Hoje nós ainda temos um município que tem pequena receita e essa dificuldade que os municípios estão passando hoje, então fica muito mais difícil de fazer a contratação de técnicos para o processo de licenciamento, até porque o licenciamento de empreendimento ele requer conhecimento técnico, requer a aplicação da legislação, tanto federal como estadual, e a legislação também municipal, né? Portarias, decretos, né? Então requer de fato que o técnico ele tenha uma certa habilitação para que ele possa dar os pareceres e processar. Qual a formação desses técnicos, Sales? Como que é formado esses técnicos? São técnicos de nível superior ou são pessoas treinadas pela Secretaria de Meio Ambiente para que possa exercer essa função? Olha, a função ela é mais inerente ao nível superior, principalmente quando se refere aos pareceres, né? O licenciamento ele é multidisciplinar, né? Quando nós falamos, envolvemos equipe de geógrafos, de biólogos, engenheiros em todas as habilitações, como agrônomos, como florestal, ambiental, né, agrimensor, rural. Então, todas essas formações nós temos dentro da SEDAM, químicos, né, assim, meteorologistas, né, todos eles fazem parte desse complexo de um processo de licenciamento, principalmente aqueles que requerem maiores conhecimentos, domínio da legislação e especificidade da área, né? O Rondônia e a Amazônia sempre foi alvo assim, de muitas críticas pela devastação, pela derrubada de nossas florestas e, na realidade, críticas internacionais, principalmente a crítica internacional. Como que está hoje o estado de Rondônia com relação às licenças ambientais? O estado de Rondônia hoje, ou nós não podemos dizer a Amazônia como um todo, mas o estado de Rondônia é aquela propaganda da década de 70, né, vem a Rondônia, né, plantar, né, que o João garante, né, isso daí
Aquela cultura herdamos até hoje e hoje nós já temos assim em torno de 35% da nossa vegetação nativa devastada e restamos aí em torno de 65%. Estamos trabalhando para no processo de manutenção da floresta em pé, dessa floresta primária, né, que eu acho que é o orgulho da região amazônica, né, principalmente para o estado de Rondônia, né, e preservar o seu bioma, né, o bioma amazônico, né. E aí esse trabalho ele é expressivo dentro da SEDAM, com um processo, fazemos aquele processo corretivo e fazemos também o preventivo na educação ambiental, né, mas quando a educação ambiental ela não é suficiente para fazer aquele produtor ou a pessoa que muitas vezes invade uma reserva, ou invade uma floresta, uma terra da União, então a gente aplica a lei maior, que é a lei, as leis ambientais, e aí ele vai responder administrativamente, criminalmente, e assim e na exigência também de fazer o processo de reparação daquele dano causado naquela área, né? A degradação é muito fácil de fazer. Chega, derruba a floresta, mas recuperar uma floresta é muito difícil, né, Celso? É complicadíssimo, né? Até aquilo que, em decorrência desse processo de herdar e da utilização do fogo no estado de Rondônia, isso tem dificuldade e sacrificado o Estado, né? Até porque nós ainda temos essa cultura de levar o palito de fósforo. E o palito de fósforo hoje, ele causa um dano maior, que é a destruição da vida, do bioma, né? Quantas florestas nativas aí, todos os anos, elas não é abatida. Graças a Deus, a cada ano que passa, esse processo de conscientização, as próprias pessoas hoje já não permitem, não aceitam, né? E isso tem facilitado, tem ajudado bastante. E o índice ele tem caído ano a ano, mas ele é muito grande no estado e que nós precisamos combater isso. E você consegue recuperar uma floresta? Como que você vê essa recuperação? Porque nós sabemos que a floresta nativa está aí há séculos, né? E como que você faz para recuperar uma floresta dessa? Se você, não é difícil, isolou ela, depois aí de 10 anos, você chegar dentro, ela realmente já começa a aparecer os primeiros sinais, mesmo sendo uma floresta secundária, mas ela já apresenta os primeiros sinais de uma aparência de uma floresta nativa, né? Mas quando você começa a subtrair as espécies, principalmente aquelas espécies vegetais que são nobres, né? Se você não fizer uma repovoação, um replantio, então ela vai ficar uma floresta mais pobre. Mas se você, depois de 10 anos, mesmo quando não é um fogo muito pesado, não é muito intenso e que aquela área foi isolada, então depois de 10 anos ela já realmente começa a tomar uma conformação de uma floresta e dentro dessa formação da floresta começa também a desenvolver desenvolver as espécies nativas da região. Não há necessidade da manipulação do homem, ela por si só... É porque, na verdade, o homem em si, o processo do homem dentro da floresta sempre é para tirar proveito, tirar vantagem. E dificilmente o pensamento dele seja para investir em enriquecimento dessa floresta, né? E hoje nós estamos fazendo um trabalho dentro da SEDAM, um programa, criamos a coordenadoria de floresta plantada, né, em conjunto trabalhando com a associação dos consumidores e plantadores de floresta plantada no estado de Rondônia, que tem como objetivo de plantar espécies que no amanhã evitamos a invadir ou tirar as espécies nativas do estado e fazemos a utilização das espécies plantadas, né? E assim vamos reduzir os impactos da utilização das espécies nativas do estado de Rondônia, com a utilização dessas novas espécies, com a utilização das espécies da Amazônia plantada, assim como outras espécies que também estão se plantando, outras espécies exóticas aqui, como o eucalipto, como a teca, né? Então está se plantando muito no estado, né? E isso vem, sem dúvida nenhuma, melhorar assim, o impacto na floresta natural, né? Até porque o crescimento das indústrias do estado ele é crescente, né? E ela tem ela é utilizado
em grande quantidade, principalmente para secadores de grãos, para secadores de lâminas de madeira, para frigorífico, laticínio, né? Tudo é utilizado, essa energia hoje ainda é a lenha que é utilizada no estado. Ô Salles, existe uma preocupação com relação, por exemplo, à tentativa de recuperação de uma área e o desconhecimento daquele cidadão em que quer recuperar aquela área, plantar determinadas espécies. Existe essa preocupação? Aconteceu isso algumas vezes, tentaram recuperar com coisas erradas? Olha, hoje esse passivo ambiental, principalmente nas áreas de preservação permanente, ainda é muito forte. Você chega hoje às margens dos rios, igarapés, nascente de água, ainda está desnudado, descoberto, né? Mas hoje a própria legislação, o novo Código Florestal, então as pessoas hoje, ou os proprietários de imóvel rural, eles têm prazos, né? Eles têm prazos nesse processo de recuperação dessas áreas degradadas. E com a criação da Secretaria, da Coordenadoria dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Rondônia, isso vai facilitar, vai ajudar nesse processo de recuperação das áreas degradadas, principalmente aquelas que estão às margens dos rios e igarapés. E hoje o Estado de Rondônia, dispõe de todos os escritórios em qualquer vila ou distrito, e hoje nós temos a representação da Emater, né? A Emater é muito forte, atua muito forte, que é um parceiro nosso, né? A própria Emater, estamos fazendo trabalho com a Emater, estamos fazendo um trabalho com a CEPLAR, justamente nesse processo de recuperação da cobertura vegetal do estado de Rondônia nas áreas degradadas, principalmente naquelas áreas que hoje está um crescimento contínuo da entrada de grãos, que é um novo ciclo que está entrando no estado de Rondônia, que é o ciclo da produção de grãos. Salles, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião, mas vamos voltar já conversando um pouco mais sobre meio ambiente e com o nosso amigo Francisco de Sales. Um grande abraço, já voltamos já. Voltamos com Sala de Opinião, aqui no Canal 12, o canal universitário, o canal Finca. E ao nosso lado, o vice-secretário, secretário adjunto da SEDAM, Francisco de Sales. Salles, nós estamos conversando aqui sobre meio ambiente, a situação da SEDAM no estado de Rondônia. Quais são os programas da SEDAM no estado? Além dos licenciamentos, estamos trabalhando aqui outras ferramentas para o fortalecimento das ações ambientais no estado de Rondônia. Os municípios hoje é legislação, até 22 de julho de 2014, todos os municípios eles têm que resolver o problema dos lixões, né? E para que resolver esse processo, nós estamos trabalhando o maciçamento na implantação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? Para que os municípios eles se habilitem na construção dos seus aterros sanitários, né? Que até porque é uma coisa difícil, né, Salles? Muito difícil, complicado, mas é necessário, né? Até porque hoje não justifica mais, nós dentro do século XXI, né? Ainda lixões a céu aberto, né? Que hoje é um grande problema para a saúde pública, né? É um problema para o país todo. Né? É o país todo. E isso tem trazido, assim, problemas para os municípios. Mas é um problema que aqueles municípios que implantarem, né, que correrem atrás e resolvessem esse grande problema, esse imbólio que existe nas comunidades, que é um compromisso nosso, né, da população, do morador, né, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma responsabilidade do prefeito. Não é do prefeito. O prefeito, tudo bem, trabalhar na adequação de uma área para receber esses produtos, né, trabalhar a reciclagem, então tudo isso faz parte da organização municipal ou estadual. Agora, a questão da seleção, fazer a seleção do lixo em casa, né, então é uma responsabilidade do cidadão, do morador, da pessoa, né,
E que isso hoje, essa cultura ainda não, ela é bem lenta, não desenvolveu. A gente tem conversado muito com professoras, né, porque nós trabalhamos muito nas escolas, né, e as escolas, algumas professoras que trabalham já os filhos, né, porque quer mudar a cultura, quer que ele cresça naquela cultura, já fazendo a reciclagem do lixo, e faz a reciclagem do seu lixo dentro da sua casa, né, o que é metal, o que é alumínio, o que é orgânico, papel, vidro. Mas quando chega o responsável pela coleta do lixo, junta tudo e joga dentro do caminhão e causa a maior frustração para aquele aluno, para aquela criança, para que tenha já aquele compromisso, né, de fazer o processo de reciclagem de casa. Então, assim, mas através desse processo mesmo lento da educação ambiental, trabalhando nas escolas, através de seus professores, isso está mudando muito a mentalidade. Agora falta com que os prefeitos em si implantem a infraestrutura básica necessária para que aconteça, a transformação. Até a transformação e a execução de fato do lixo. Isso, sem dúvida nenhuma, vai humanizar aquelas pessoas que vivem dentro dos lixões, né? Que passam a ser aqueles catadores, né, de lixões, e ali você passa a trabalhar num ambiente mais humano, onde o processo de reciclagem ele facilita e isso, sem dúvida nenhuma, gera riqueza, renda e emprego para a sociedade. Além do, por exemplo, Porto Velho, nós sabemos que existe um problema gravíssimo, né, com relação a lixão. Os outros municípios, como estão nessa questão do aterro sanitário? Não, olha, nós já temos Ariquemes hoje, né, que já temos aterro sanitário, né, já implantado na época do atual governador, né, Dr. Confuso, né, ele implantou o aterro, já tem uma visão bem na frente, né, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena tem um muito bom, né, implantaram agora, né, Vilhena sempre é um município que tem, suas coisas são bem feitas, né, a classe empresarial lá, ele bem organizado, bem organizado, gosta de fazer as coisas bem feitas e resultado. Parabéns a Vilhena. Que traz, assim, que traga resultado à população, né, vi aquela cultura do sul do país, né, não querendo desmerecer os demais estados, né, mas a cultura do sul, ela é muito importante, ela fortalece muito. E assim, essa classe empresarial, ela faz as coisas bem feitas, com gosto, com amor, que dá resultado à população como um todo. Né? Ô, Salles, existe, por exemplo, existe logicamente um incentivo grande do governo, motivando para que haja essa transformação toda, mas os municípios conseguem algum recurso nesse sentido, através dos seus projetos? Consegue. O problema é que, na grande maioria dos prefeitos, eles não querem colocar em programas de governo essas questões ambientais que eles acham que perde voto. E não é verdade. Todos aqueles municípios que ambientalmente correto são os municípios que apresentam a melhor qualidade de vida da população, tem saúde melhor, tem educação melhor, tem o seu povo mais instruídos, né? Então, isso daí, e outra coisa, e o município, ele começa também, como ele é ambientalmente correto, o Ministério do Meio Ambiente, hoje as portas são abertas, recurso em diversas áreas para ser investido, voltado ao meio ambiente, né? Então é uma fonte hoje, a disponibilidade de recursos é muito grande. Agora, infelizmente, os municípios, decorrência das suas dificuldades técnicas, às vezes a falta de conhecimento, a falta de interesse, né? Isso muitas vezes não tem nem a Secretaria do Meio Ambiente, então deixa de se habilitar, de buscar recursos para esses fins. Salles, é interessante porque, por exemplo, a maioria dos prefeitos, logicamente a gente entende até muitas vezes ele nas suas colocações, não quero investir no saneamento básico, no esgoto, porque isso realmente não dá voto, não aparece para os meus eleitores. E com relação também ao problema do lixo, deve ser uma questão também dessa natureza. Eles não são motivados, na realidade, a investir no saneamento básico, né? Esse problema do saneamento básico no estado de Rondônia, ele é seríssimo, né? É seríssimo.
Agora nós estamos inseridos num programa Parte 2, né, que estão com a distribuição, temos recursos assim, para que o Estado de Rondônia ele começa aí, se for aplicado esse recurso como está previsto, nós vamos deixar os municípios do Estado de Rondônia, assim, algumas cidades, inclusive, chegando aí 50%, 60% do esgoto, né, sanitário e pluvial, né? Então isso é necessário, né? Hoje a maioria das ruas já recebe asfalto, mas nós temos um grande problema no que é justamente no saneamento básico no estado como todo, tanto sanitário como pluvial, né? Pessoal, resíduo vesicular, como que você vê isto aqui no estado? Hoje o estado também, nós estamos trabalhando o plano de controle de poluição veicular, né? É um estado novo ainda, é um estado que nós podemos dizer que a nossa frota ela é pequena, né, em relação a alguns estados da federação, mas nós já temos uma frota que chega a 700 mil veículos, né? Já é uma frota consistente, né? Uma frota que já gera emissão de gases e efeito estufa, né? Então de gases que são liberados para a atmosfera. Isso aí já vem causando assim um grande impacto dentro do estado. Além de nós termos hoje como é que chama? A frota interna, né? Que é a que nós temos que trabalhar para ter esse controle da emissão dos gases, mas o estado de Rondônia ele é diferente, né? Diferente porque nós somos um corredor de exportação, né? Nós rodamos 700 quilômetros, de entrada e saída são 1.400 quilômetros que uma carreta faz, né? E o estado, né, assim, são 200 mil carretas que circula em grãos, né? Que trafega essa BR, eu estou falando em grãos, né? Que isso aconteceu em 2012, né? De grãos, né? Então, a liberação de gases, né, por esses caminhões, que da grande maioria dessas carretas não tem controle, que são de outros estados, então é muito grande, né? Então é muito grande. Fora nós não estamos contando a madeira, não estamos falando do combustível, nós não estamos falando dos demais produtos manufaturados, né, que entram e saem no estado de Rondônia. Então, e nós temos o mais agravante, que é principalmente os meses de agosto, setembro, outubro, né, que é o período que acontece ainda as queimadas, né, e com justamente essa emissão do CO2 vem causar um grande problema, que se você, fazendo um processo de monitoramento da emissão desses gases, você vai ver que nós vamos ter dias aí pior do que o estado de São Paulo na questão da poluição atmosférica através dos gases. Nós já tivemos, alguns anos atrás, situações que estavam difíceis até sair de casa, respirar, sair na rua. Né? Mas isso diminuiu bastante, né, Sérgio? Esse trabalho, tanto da educação ambiental como do processo de fiscalização, que nós temos, que ele é efetivo, ele é contínuo através dos órgãos ambientais, pela SEDAM, pelo IBAMA, né, pelo CMBio, né? E pelos municípios também, inclusive no combate do lixo urbano, né? Porque a queima também não é só da área rural, né? Também da queima urbana, né? Que é um problema seríssimo. Isso tem assim, esse processo de conscientização e o combate, né? Ele tem ajudado a reduzir esse índice de queimado no estado. E o estado de Rondônia, no ano 2013, foi uma benção, né, para a questão ambiental. Choveu muito, né, o inverno se prolongou aí até o mês de junho, julho, né, e já começou a chover cedo. Isso aí facilita muito para o estado, né. Você acha que essa transformação do nosso clima está baseada tem como referência as hidrelétricas, Salles? Olha, eu não posso dizer que ela tem influência. A mudança foi muito grande, né? Nós estamos presenciando isso aí. Ela tem influência, né? Aí só os meteorologistas poderiam dizer, só estudos mais no decorrer dos anos, né? Que a gente vai sentir que tipo de transformação, que de benefício realmente possa trazer os lagos. Agora, uma coisa é certa, né? Nas regiões que nós temos vegetação nativa em pé, viva, essa região realmente ela chove mais, né? Então a defesa maior é que mantenha a floresta em pé. Secretário, vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Estado de Opinião e já voltamos já com esse bate-papo interessante sobre o meio ambiente no estado de Rondônia.
Voltamos com Sala de Opinião aqui no Canal 12, o canal universitário, TV Finca. E ao nosso lado, Francisco de Sales, que é secretário adjunto da SEDAM. Sales, como que está o zoneamento do estado de Rondônia? Como que está sendo feito esse trabalho aqui no estado? Hoje nós temos uma equipe, né, dentro da SEDAM que está trabalhando nesse processo, nos trabalhos da aproximação do zoneamento no estado de Rondônia, né? É uma equipe multisseriada, né, que busca fazer que está se trabalhando nesse processo de adequações do meio rural, né? Essas mudanças, né, eu digo assim, ainda nós não temos os estudos definidos, né? Mas deverá sofrer algumas alterações, até porque é um processo de aproximação, de correção, né? Inclusive da fronteira, né, do estado. O estado hoje tem uma área no sul do estado, na região de Vilhena, né, o Chupiguaia, né, que ela deverá ser incorporada, né, dentro do estado, né. Vai aumentar a área do estado? Ela é pequena área, mas ela será incorporada, né. E isso daí, dentro desse processo de zoneamento, assim, voltada também, assim, porque o nosso zoneamento hoje ele é bem mais restrito do que o próprio Código Florestal, né? O nosso zoneamento ele é bem mais restrito do que o Código Florestal. Só uma pergunta, o zoneamento, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, já começa, ele é feito de quanto em quanto tempo esse zoneamento no estado? Inclusive o zoneamento, foi feito um belo de um trabalho. Ele nasceu no governo do Jerônimo e foi concretizado na época que o senhor foi governador, né? Isso que eu lembro disso. Não foi quando o senhor foi governador. Esse daí foi a fase assim, mais forte do zoneamento, onde foram criadas muitas unidades de conservação, né? Foi na época do governo Raul, que o senhor era vice-governador do estado de Rondônia, né? Principalmente no município de Machadinho do Oeste foram criadas na época 17 reservas, né? E você na frente do município, né? Administrativo, era prefeito na época, né? Também. E hoje elas mantêm, são reservas, é o orgulho do município de Machadinho do Oeste, né? É o orgulho. E dentro desse trabalho de criação da reserva, né, foi aí onde se concretizou, né, o fortalecimento do zoneamento, onde foi definida as áreas de produção, né, que foi trabalhada as áreas de produção, principalmente o eixo da BR-364, são eram as áreas já desmatadas, né, desmatadas do início da década de 70, né, e 70, 80 e 90, né, e alguns municípios que saíam do eixo da BR, né. Definidas as áreas de unidade de conservações, as áreas indígenas, as áreas que não era passiva à criação de animais, né, pesado, e assim sucessivamente, de forma tal que o Estado ele ainda tem mantido assim um corredor verde, né, e que a população hoje tem que trabalhar, né, tem que trabalhar para manter essa vegetação nativa em pé, né? Porque eu vejo como a manutenção da biodiversidade para o Estado. Né? E os recursos hídricos no Estado, como é feito esse controle? Pois bem, doutor Aparício, hoje também em decorrência da crescente demanda da utilização da água no Estado, né? Estamos fazendo um grande trabalho, inclusive voltado, né, criação de bacias, de comitês e trabalhando também o plano estadual de recursos hídricos, né, com o objetivo de manter os nossos rios e igarapés nascentes e em condição de fornecer água para toda essa demanda crescente no estado, né, que a água hoje ela é utilizada, né, como é utilizada pelos seus grandes centros, né, os grandes centros para abastecimento urbano, né? Mas nós temos não só isso, né? O crescimento da piscicultura do estado de Rondônia. Está realmente um negócio impressionante. É crescente no estado e dentro desse processo de crescimento, se faz necessário que tenhamos água, né? Sem água nós não vamos vamos perder a riqueza e o crescimento do estado de Rondônia. Mas não só a piscicultura, né, que nós voltamos, também está crescendo o crescimento da água na utilização da irrigação,
do estado de cultura. Hoje o pessoal já irriga café, por exemplo, fruteiras, né? Então já o estado hoje está entrando em um novo ciclo, né? Eu sei, secretário, lógico, a água está na vida, está no dia a dia de todos nós, mas muitas pessoas não conseguem ver a importância da manutenção dessa água. Né? Como que o governo motiva as prefeituras, motiva nossas autoridades municipais para ver a importância dessa água para a nossa sobrevivência? Pois é, o senhor porque para o estado de Rondônia, eu até diria que é a sobrevivência da própria economia. Você já pensou o Rio Madeira seco? Que hoje é o nosso canal de exportação, né? De traz e leva, né? Já pensou, né? Jamais nós podemos pensar numa situação dessa. Então, e daí nós temos, por isso que é uma das razões maiores de que nós temos que trabalhar a preservação do recursos hídricos dentro do estado de Rondônia. Isso é de suma importância. Nós não podemos abrir mão, né, de que as prefeituras, os municípios, né, o estado, a União, de mãos dadas nesse processo de manutenção de recursos hídricos, né? A água é o bem maior que temos, né? E principalmente quando falamos em água, né? A água saudável, né? A água potável, né? Que a grande maioria, né? Que isso é 3%, né? 3% da água, né? Do mundo, né? Do mundo é potável, né? E essa porcentagem, quando falamos em Brasil, essa grande porcentagem nós temos aqui dentro da Amazônia. E é um bem precioso, né? Que muitas vezes nós não damos valor. Mas deixa uma semana sem água na tua casa para ver se depois você diz, eu prefiro ficar sem energia. Secretário, nós temos conhecimento e a gente fica muito feliz em saber que Rondônia tem assim chegado ao topo da produção de pescado. O estado... Como que o senhor vê isso? O que aconteceu no estado para que desse essa... Doutor Aparício, o estado de Rondônia, ele, assim, os seus rios, né, são muitos, né, e seus fluentes, né, nós tínhamos, como se diz, o peixe natural, né? E que era, principalmente na Semana Santa, aqui faltava peixe, né? Não tínhamos mesmo. Nós não tínhamos peixe. O estado de Rondônia, você chega hoje em qualquer esquina aí, estão vendendo peixe, né? Hoje você encontra, né, o nosso tambaqui, né? Então, o nosso tambaqui que não está faltando na mesa de todo rondoniense. Nós estamos voltando também àquela cultura, que é a cultura do Amazonas, que o consumo nosso não é pequeno. No estado de Amazonas o consumo é alto, né? Apesar que o peixe aqui ainda é muito caro, não acha, sabe? Eu até comento que os restaurantes, né, que preparam peixe, que faz peixe, né, é comida de rico, né, não é comida de pobre, não é caro, né, é verdade. Mas não, o peixe hoje você paga aí R$4,50, R$5 o quilo de peixe, é um preço razoável. Hoje as pessoas menos favorecidas conseguem consumir o peixe. Agora, todo esse processo de crescimento do pescado no estado de Rondônia foi um incentivo do atual governo do estado, no investimento maciço, né? Da abertura para que o licenciamento ele pudesse chegar a todas as propriedades rurais, principalmente aqueles pequenos, né? Pequenos proprietários que não tinham acesso ao licenciamento. E isso, sem dúvida nenhuma, facilitou a vida desses produtores rurais, né? Desses pequenos produtores, e que nós hoje fazemos licenciamentos até de 0,2 hectares, 3 hectares, tirando... Como funciona essa legalização dessa área? Não, a legalização, ele é preciso, ele tem que fazer o CA, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, ou se não tiver o CA, ele prepara damos aí 180 dias, né, para que ele faça seu Cadastro Ambiental Rural. E a Emater, sede Secretaria de Agricultura, tem dado apoio muito a produtores rurais na escavação dos tanques, né, entrando com a tecnologia, né, e na preparação do projetozinho, né, todos esses projetos até 5 hectares. Ele é gratuito, né, o projeto, ele é feito pela Emater e apresenta a documentação do produtor rural na SEDAM, e a SEDAM, por sua vez, faz o processo de acordo com a legislação, né, faz o processo de licenciamento da licença prévia, da instalação e operação, que é a licença final. A burocracia não é tão grande como era? Não, ela reduziu bastante, né? Essa preocupação o Estado tem,
E agora, com o crescimento, sem dúvida nenhuma, e com o domínio do conhecimento, da legislação, da necessidade, e começa também o produtor rural desenvolvendo tecnologias novas, né, conhecimento, e isso facilita a tudo, né? Os cuidados, né, que ele já sabe, ele passa a ter conhecimento e domínio, que sem a água ele não vai produzir pescado. Então ele passa também a nos ajudar na questão na manutenção de recursos hídricos dentro da propriedade rural. Muito bem, secretário, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião, na TV Porto Velho, canal 12, e já voltamos já já. Voltamos com Sala de Opinião aqui no canal 12, o canal universitário TV Finca. E ao nosso lado o secretário adjunto da SEDAM, Francisco de Sales. Secretário, está muito interessante o nosso bate-papo aqui em Sala de Opinião. Eu queria que o senhor falasse sobre o plano de manejo do Estado. Hoje nós temos uma coordenação que ela trata exclusivamente do processo de exploração das espécies vegetais. Isso nas propriedades particulares, e hoje já trabalhamos também em algumas unidades de conservação, né, que essa possa ser feita, que é dentro de um processo de extrativismo. E esses planos de manejo, né, esses projetos são preparados por engenheiros florestais, né, onde faz o inventário das espécies dentro daquela propriedade, né, conhecendo aquelas espécies, respeitando os porta-sementes, respeitando aquelas espécies ocas, respeitando a quantidade, né, porque a legislação ela baliza, né, quantas espécies você pode ser retirado, o seu diâmetro, né, então aí você entra num processo de levantamento, né, que chamamos de inventário florestal. Após esse inventário cataloga todas essas espécies, né, apresenta a SEDAM. A SEDAM, por sua vez, faz as análises, né, daquelas espécies, né, e após essas análises processa também a volumetria e libera esse processo de exploração. E o recomendado é que depois de 25 anos, né, que retorne a remanejar aquela área, né, principalmente aquelas espécies que estão abaixo de 45 centímetros, 50 centímetros de diâmetro, né, são espécies que é recomendado, né, deixar e retirar aquelas espécies que estão com esse diâmetro de acima de 50 centímetros. E dentro desse processo, né, hoje é feito tanto pelos proprietários, né, pequeno, médio, grande, né, hoje quem tem uma área aí de floresta, né, é uma riqueza muito grande que você tem, né, principalmente aqueles que tiveram o cuidado de combater a retirada clandestina, né, porque a clandestina é que abate aquelas espécies que muitas vezes que não são recomendadas, que são os porta-sementes, as espécies ocadas, aquelas que são espécies que a gente recomenda deixar na área, né? Fora a porcentagem que você tem a obrigação de manter para que haja a perpetuação dessas espécies dentro daquela área. O estado de Rondônia, ele já apresenta assim, algumas diversificações. Algumas espécies que você encontra no município de Machadinho do Oeste, às vezes você não encontra lá no município de Buritis, né? Principalmente na região de Vilhena, Chumpiguaia, né? Que já são espécies diferentes, essa é uma região que tem uma característica mais de cerrados, né? Mas o estado ainda a madeira, ela fomenta bem o movimento, inclusive naquele slide apresentado essa semana, né, a terceira semana de agronomia, demonstra, né, como a participação da madeira no estado ela é muito grande, né? E continuamos no dia a dia, né, acompanhando esse processo. É difícil, né? É difícil porque hoje dentro do meio rural tem aquelas pessoas que não respeitam, né, o domínio o domínio público e nem às vezes particular, e isso às vezes tem criado alguns constrangimentos
para a pessoa, né? Para a pessoa, para aqueles empreendimentos, são muitos empreendimentos lacrados, né? Que perdem o direito de continuar com o licenciamento, né? Então, isso tem esse confronto, existe, né? Mas o manejo florestal, ele continua vivo, em pé, e eu acho que é o caminho para que a gente possa garantir a sustentabilidade e a manutenção da madeira no estado. Também, hoje, dentro desse processo de manejo, estamos trabalhando a floresta plantada, facilitamos muito, né? Porque a floresta plantada no estado ela tinha uma dificuldade muito grande. Hoje já movimenta a economia do estado. No ano 2012 nós chegamos a tirar 98, 90, quase 99 mil metros cúbicos de madeira, né, plantada, né? Se envolve Rio Cuiabano, Teca, né, e que antes essas espécies, elas não tinham, o Estado não tinha uma legislação própria para retirar essa madeira. E isso dificultava, e também não havia interesse do empresário. O senhor como empresário, né, o senhor investe, mas quer ter retorno, né? Mas hoje não, hoje a espécie, você plantar qualquer espécie, você faz o registro, né, daquela espécie plantada, depois você vende como está vendendo feijão, arroz, né? Ô Salles, com relação ao cadastramento rural, como é que fica esse cadastramento? Tem sido feito? Como é que tem sido procedido isso? Hoje, com o novo Código Florestal, todas as propriedades rurais, elas são obrigadas a fazer o cadastro ambiental rural. É obrigatório. Todas, sem exceção. O prazo do Ministério do Meio Ambiente seria 2 anos, né, agora. Mas até hoje ainda a regulamentação do cadastro ambiental rural, ele ainda estão fazendo os ajustes, né? Mas o cadastro ele já existe, né? Ele é online, né? E dentro desse processo, porque ali você identifica, o retrato da tua propriedade, é o certidão de nascimento, né? É a fotografia da família, né, ali dentro, né, que você demonstra a sua área de exploração, área de vegetação nativa, área remanescente, áreas de preservação permanente. Então ela dá a tua fotografia e ali facilita a vida do acompanhamento do órgão ambiental, né, para que dentro desse processo contínuo possa ajudar o produtor rural, o proprietário, a recuperar essas áreas degradadas ou a exploração daquela área, né? Tanto no setor produtivo de grãos ou de outra atividade, ou como na exploração da floresta, né? Ô Salles, você é natural de onde? Sou pernambucano, natural de Salgueiro, Pernambuco. A sua né? formação? Eu sou agrônomo, né? Sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da turma de 80. Né? E foi prefeito de Machadinho? Fui prefeito de Machadinho, vereador, e tive essa história. Cheguei no município de Machadinho em 1984, de lá nasceu, do projeto de assentamento de Machadinho, nasceu o município de Machadinho do Oeste, né? Aí tive aquela participação maciça na transformação de município, administrador, assessor técnico e assim sucessivamente. E eu sei que através da agronomia que abriu esse caminho para que eu pudesse participar ou ter essa oportunidade de ter participado da vida do município, né? E hoje dentro aqui na Secretaria de Meio Ambiente, como funcionário do governo desde 1984, né? E entrei na Secretaria de Planejamento, depois fui para a Secretaria de Agricultura, de 2005 para cá, eu estou dentro da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. E estou até hoje, né? Como secretário adjunto, né? Com uma oportunidade muito grande que o governador me deu, abriu as portas para que eu pudesse, de fato, exercer também uma parte da sua plenitude do seu trabalho, né? Do meu trabalho, né? E você mora em Porto Velho? Hoje eu moro em Porto Velho. Casado, tem 2 filhos? Casado, 3 filhos. 3 filhos, né? 3 filhos, e os filhos estão se formando em medicina? Não, eu já tenho 2 são médicos, né? Um é médico, né, mas está fazendo residência no Rio de Janeiro, em ortopedia. E a minha filha, ela faz pediatria em Curitiba. Que beleza, hein, Sérgio? E tem o terceiro, que é o meu caçula, na metade do ano que vem também será graduado em medicina. Né? Eles nasceram onde? Nasceram no município, na verdade, só minha filha que nasceu no município de Machadinho do Oeste. Mas nós temos como município Machadinho do Oeste. Mas como não tinha médico naquela época,
Os 2 nasceram em Jaru. Né? Jaru. Jaru. E eles se formaram onde, Salles? 2, inclusive o meu filho, o Diogo, né, ele começou dentro dessa universidade, né, eu tenho assim, dessa faculdade, eu tenho orgulho, como eu citei essa semana, né, orgulho que aqui meu filho entrou na primeira turma de medicina, daqui da turma de medicina ele migrou para a Uni, né, para a Uni, aí terminou na Uni. E 2 terminou na Universidade de São Lucas, né, na Faculdade de São Lucas, né. Que bom. E tá aí. Estamos aí, parabenizar o doutor Aparício de Carvalho, né, pelo seu projeto arrojado, né, pelo assim, saiu da política e com a sua visão empresarial, né, assim, de investir no setor educacional do estado de Rondônia. E isso daí hoje tem sido orgulho para o estado, né? Essas 2 faculdades, né, que é mantida pelo grupo, né? Parabéns, né? Dizer assim, entra dentro da faculdade, né? Você sente uma faculdade ampla, urbanizada, humanizada, né? Que dá assim a população, quem entra aqui dá um ar de tranquilidade, e é isso daí que o aluno ele precisa, né? Secretário, fico muito feliz de ter tido esse prazer, essa honra de poder entrevistá-lo aqui em Sala de Opinião. Quero deixar aqui esse espaço aberto para todos os outros momentos importantes como esse possa ser renovado, e estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Esperamos poder fazer cada vez mais, trabalhar pelo estado de Rondônia em conjunto, né, que já tivemos uma grande parceria, ele como prefeito, eu como vice-governador, e foi uma satisfação muito grande. Agora vejo que ele continua o trabalho também como secretário adjunto na SEDAM, e isso é muito importante, fazendo pelo estado de Rondônia, dando a sua colaboração nesse crescimento importantíssimo que nós precisamos no estado de Rondônia, e vamos esperar que outras oportunidades possamos ter o prazer e a honra de entrevistá-lo aqui em Sala de Opinião na TV Porto Velho, Canal 12. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.